Queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Eu tenho imensa alegria de estar retornando à casa de Manuel Felipe Santiago, normalmente para refletir e trabalhar com vocês um tema que muito me encanta, até porque o livro A Gênese é dos livros que sempre me produziu maior encantamento. A Federação Espírita Brasileira solicitou que as instituições espíritas do Brasil comemorassem os 150 anos dessa obra, com muita razão, porque essa obra ela tem uma vertente de ciência. Imaginem vocês, passados 150 anos, nós podemos assegurar às pessoas que estudam, que reestudam, que leem essa obra, de que ela não apresenta contradições com a ciência do mundo. E isso é absolutamente fantástico. Mas o próprio Allan Kardec, ele asseverava que espiritismo e ciência devam caminhar juntos. O dia que a ciência demonstrar que o espiritismo está errado num ponto, o espiritismo vai se modificar naquele ponto. A ciência sem o espiritismo estaria na impossibilidade de explicar todos os fenômenos somente pelas leis da matéria. E ao espiritismo sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Nós, humilde, pacientemente estamos aguardando a ciência um dia despertar para conhecer os pródomos da revelação espírita, os princípios em que se assentam o espiritismo. E quando isso se suceder, vai haver uma grande mudança, transformação do mundo. E mudança também no pensamento religioso, porque esses princípios que são básicos, que são fundamentais da doutrina espírita, eles têm validade para qualquer tempo, para qualquer época da humanidade. E hoje nós percebemos que as coisas caminham nessa direção. Vocês imaginam, os chamados milagres do Evangelho, sobre o que nós vamos refletir com vocês, particularmente se deram numa época que a ciência era ainda absolutamente inóspita, rasteira. Basta ver que 140 anos depois da era cristã, Ptolomeu, que foi um célebre astrônomo daquela época, ele desenvolveu a teoria de que a Terra era o centro da Terra. Que os planetas que eram conhecidos naquele tempo, junto com o Sol, giravam em torno da Terra. E as estrelas que existiam no firmamento, elas eram fixas. Como que existindo para gáudio, para iluminar nós terrenos. Então, nós éramos o centro do universo. Éramos os mais importantes. Então, há de se conceber que o que veio naquele tempo, Jesus, ele teve que trazer por parábolas e numa linguagem que pudesse sustentar-se nos tempos. E essas verdades haveriam de ser reveladas mais tarde, de uma forma que todos entendessem com absoluta clareza. E viria o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, que nós falamos ser a doutrina espírita, ou a doutrina dos Espíritos. E por isso que a gente, como espírita, tem que se debruçar para conhecer o Pentateuco kardeciano, e aqueles que não tiveram a paciência de estudar
com mais afinco, com mais dedicação, essas duas obras que tem o expoente da ciência, Equilíbrio dos Médios e a Gênese, deveria fazê-lo para que nós pudéssemos ser pessoas para espargir e espalhar a verdade da doutrina espírita assentados nos hipódromos da ciência. Mas vamos ao que nos importa refletir na noite de hoje. A primeira pergunta: existem milagres? Os irmãos das crenças tradicionais derivadas do cristianismo asseveram que sim. Ainda hoje falam que existem milagres, que se fazem milagres. Com o poder de Deus, com a interveniência de Jesus. Então, existem ou não existem milagres? Milagres vem de miraculum, ou do verbo mirare, que significa sobrenatural. Além daquilo que se tem por natural, ou muito além das leis da natureza ou das leis da ciência. Então, a primeira indagação que surge é: se está além da lei natural, além dos conhecimentos da ciência do mundo, das leis que a ciência desenvolve e que, através das experiências de laboratório, de fórmulas, estabelece como verdades, é de que ou essas leis são derrogadas, as leis que são conhecidas do homem, ou elas não são derrogadas. Aí nós fazemos a pergunta: Deus faz milagres? E Allan Kardec fez essa indagação e ela está contida no livro A Gênese. A gente poderia responder como foi dito a Allan Kardec: poderia fazê-lo. Se ele é Deus, se ele é criador incriado, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele poderia fazer milagres se lhe apetecesse ou se ele o desejasse. Mas o nosso codificador ele começa a desenvolver uma tese bastante interessante. Se ele é criador e incriado, se dele tudo origina, tudo aquilo que não seja obra do homem, da inteligência do homem, na magnitude da sua inteligência, no seu poder de criação, se não for obra dele, tem que dimanar de Deus. E hoje, a concepção que se tem do universo é muito diferenciada da concepção que se tinha na época de Jesus aqui no mundo. Por exemplo, vieram outros grandes astrônomos e, mais modernamente, os astrofísicos, que trouxeram teorias absolutamente revolucionárias. Galileu, por exemplo, Galileu Galilei, ele sofreu até condenação em decorrência de afirmar que a Terra não era o centro do universo e que a Terra, quanto os outros planetas, orbitavam em torno do Sol. E hoje, o que é que a ciência propugna, fala? Que nós estamos num sistema, que é o sistema solar, e o nosso sistema solar está numa galáxia. A nossa galáxia, ela certamente tem mais de 100 milhões de sóis, ou 100 bilhões de sóis, 100 bilhões de sóis. E se existem essa inumerável, essa quantidade estrondosa de sóis, é provável que muitos deles, ou a grande maioria deles, arrastem sistemas planetários. Então, o nosso planeta Terra ele teria um papel de absoluta insignificância no contexto da vida universal. Só que a nossa não é a única galáxia. Os cientistas afirmam hoje que existem mais de 20 bilhões de galáxias.
E pode ser que daqui a algum tempo não seja mais 20 bilhões de galáxias. E que eles não falem que existam só 100 bilhões de sóis na nossa galáxia, que são 120, 150, 200 bilhões de sóis. Daí nós vamos imaginando para a incomensurabilidade do nosso universo. Noutros tempos, mesmo na época de Galileu, falava-se do vazio, de um éter. Hoje, os cientistas, os astrofísicos falam de coisas absolutamente assustadoras. Eles falam de matéria, tal qual nós a conhecemos, de matéria escura, de energia escura, compondo o universo que se conhece. Aquilo que nós chamamos de matéria, e que se pensava há tempos atrás que tudo quanto existia no universo era matéria, e alguns espaços do éter, a matéria, o que é tangível, visível, a matéria nos estados que nós conhecemos de sólido, líquido e gasoso, não compõe mais do que 5% do que existe na estrutura universal. Agora, a tal matéria escura tem 25% e a energia escura tem os outros 70%, e os nossos astros físicos não sabem praticamente nada do que seja a matéria escura e a energia escura. Mas Allan Kardec já falava, há 150 anos atrás, sobre o fluido cósmico universal. É o estado uno de que dimanam todas as variações possíveis de matéria que nós podemos conceber, nos estados que a ciência hoje conhece e nos estados que desconhece, sobremodo nesses 70 mais 25% de matéria escura e energia escura, que a ciência não sabe absolutamente nada e no perpassar dos anos vai trazer definições para entender a constituição do nosso universo. Esse fluido cósmico universal de que tudo se dimana. Allan Kardec, naquela época, ele já trouxe algo para nós que até no momento atual nós temos dificuldade de compreender. Antes de falarmos sobre os milagres do Evangelho, porque tem uma conexão com a ciência espírita. O que é que ele trouxe em tão distanciados tempos? Desse fluido cósmico universal. Dali, os espíritos, eles extraem um tipo de matéria que para muitos seria pura energia, compondo paulatinamente o que nós chamamos do nosso corpo espiritual ou perispírito. Até hoje nós temos dificuldade de compreender isso, porque nós não vemos o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. Nós sabemos pela doutrina espírita de propriedades que ele tem. Por exemplo, a matéria nós falamos que é ponderável. E nós podemos assegurar que o perispírito é imponderável. Nós falamos que a matéria tem propriedades como a compressibilidade, elasticidade. Agora imaginem vocês as propriedades no que refere à compressibilidade e elasticidade desse corpo espiritual. Porque nós espíritas sabemos, por exemplo, que durante a noite, quando o nosso corpo repousa inanimado, aparentemente sem vida, só com as funções vitais garantindo a manutenção do nosso corpo, o nosso espírito ele pode sair, deslocar-se para distâncias incomensuráveis, para o mundo espiritual, para outras cidades, para outros continentes, e na medida que o nosso espírito se desloca para fazer um tipo de ação qualquer, desempenhar uma atividade qualquer que seja, em um lugar do mundo,
ele se afasta com o corpo espiritual, e esse corpo espiritual, ele tem uma propriedade absolutamente fantástica, que ele permanece ligado ao nosso corpo físico, formando aquilo que, para a gente entender numa linguagem muito simples, é o cordão de prata. Porque assim como o nosso corpo físico ele é organizado, o nosso corpo espiritual também ele é organizado. Como diz André Luiz, ele é morfologicamente organizado através dos centros de forças e que os hinduístas chamam de chakras. A gente consegue conceber esses fios tenuíssimos que se deslocam para que o espírito ele permaneça jungido, ligado, acoplado à matéria física, ao corpo espiritual, e esses fios, eles não sofrem ruptura, eles não se desfazem, eles não têm qualquer tipo de perturbação. Aí nós podemos conceber o que seja o corpo espiritual, e essa matéria é o que a gente pode chamar. Essa matéria do que ele é feito, do que ele se reveste, ela vem do fluido cósmico universal. Mais ainda, antes da gente fazer algumas interpretações, quando nós vamos renascer no mundo, o nosso espírito ele vai estar num corpo carnal para ele exercitar uma experiência como nós estamos fazendo hoje. Esse corpo espiritual nosso, ele se reveste das matérias que são inerentes à atmosfera do nosso mundo. Daí vir algumas concepções atuais de uma multiplicidade de corpos, quando é um corpo só. Por exemplo, há quem diga, falar de corpo bioplásmico, segundo a parapsicologia, e há quem diga falar de duplo etéreo. Em verdade, é aquilo que a gente busca nesse laboratório do mundo invisível, na atmosfera do nosso mundo, para que o nosso espírito, e em verdade o nosso corpo espiritual, ele possa ter uma ação compatível com as experiências que são do nosso mundo físico. Vocês estão percebendo? Mesmo para nós espíritas, que penetramos nesse mundo de ciência, que Allan Kardec descortinou há 150 anos atrás, e que alguns investigadores, alguns cientistas, como Alexandre Aksakov, como Ernesto Bozano, como William Crookes, no chamado período científico do Espiritismo, ou mesmo aqui no Brasil, não sei se você já ouviu falar de Hernani Guimarães Andrade, que se aventuraram para penetrar nesse campo de ciência, para conhecer mais sobre as características do corpo espiritual. Nós estamos ainda em fases primeiras para conhecer a exuberância daquilo que nós somos, essa tríade maravilhosa de corpo, de perispírito ou corpo espiritual e de espírito. Na medida que a gente vai penetrando nisso, nós somos conclamados a entender melhor Deus. Que leis são as que Ele estabelece para o nosso mundo? Que coisas absolutamente fantásticas Ele traz para nós, por exemplo. Nós sempre soubemos que somos criaturas imortais. Mas nós descobrimos, em penetrando nas chamadas leis naturais que a doutrina espírita nos traz e que são leis imutáveis, que nós somos mais do que imortais, somos viajeiros do tempo, habitantes das estrelas. Nascemos e renascemos e progredimos como numa espiral para um dia não chegarmos à condição de espíritos puros anjos, mas nós partimos de um estado primeiro, todos nós, que nós poderíamos chamar de um estado de átomo.
se imaginarmos a concepção mais primária, mais desnuda do que nós podemos ser para um dia sermos criaturas de natureza angelical. Isso é fantástico. E Allan Kardec viajou nisso tudo. Aí quando faz aquela pergunta, Deus faz milagres? Aí ele faz o raciocínio, Deus poderia fazê-lo, mas ele não faz. Ele responde tacitamente. Por que Deus não faz milagres? Porque se ele o fizesse, ele derrogaria as leis que ele criou e as leis deles, mais do que sábias, elas são perfeitas. E sendo perfeitas, elas são imutáveis. Essa é a concepção para a gente afirmar que Deus não faz milagres. E como nós fizemos uma viagem rápida na visão do mundo hoje, sob o ponto de vista da astrofísica, esses grandes sábios da ciência, que percurem sobre a vastidão do macrocosmo, eles afirmam que existe ordem no contexto universal. Porque eles sabem que existem leis para que essa ordem seja estabelecida. Vamos pegar o exemplo mais simples, que é o nosso sistema planetário. O Sol, os planetas que orbitam em torno do Sol e o planeta que exerce uma órbita sobre si mesmo em movimentos concêntricos, sucessivos, sem que hajam colisões. Mas são miríades de estrelas e de planetas que fazem esses movimentos em profunda harmonia no contexto universal, que a gente poderia chamar de ordem do cosmos, e essas leis, para que isso ocorra, elas não podem ser derivadas do acaso, e a ciência irremediavelmente um dia vai chegar à conclusão que Deus existe. Pode até chamá-lo por um outro nome, que Deus existe. Aí se vocês perguntaram assim, tudo bem, Deus não faz milagres dentro dessa concepção. E o Espiritismo faz milagres? É outra pergunta que Allan Kardec faz. Se, naqueles princípios fundamentais da doutrina espírita, o primeiro é Deus, o segundo é Espírito, o terceiro é perispírito, como é que nós ficaremos para dar uma resposta se o Espiritismo faz milagres? O Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nesse brincar com a questão da ciência, ele diz assim, não foram os espíritas que inventaram os espíritos. Ora, se não houvessem espíritos, não haveria espíritas e nem doutrina espírita. É verdade? Então, o Espiritismo não faz milagres. Se Deus não faz milagres, o Espiritismo não faz milagres, significa que os atos tidos como miraculosos, eles têm que ter uma explicação dentro de leis. Pode ser que nós não conhecemos as leis, a ciência não saiba das leis para explicar os fenômenos tidos como milagrosos. Mas essas leis existem e o Espiritismo já começa a penetrar, decifrar, descobrir, trabalhar sobre essas leis para que a gente entenda a sabedoria suprema, a inteligência do nosso Criador, Deus. Vamos então viajar um pouco naquele tempo, relembrar alguns dos milagres do Evangelho?
Não estaremos, na medida que falaremos sobre alguns casos de milagre, tentando fazer uma interpretação. O que nós traremos para vocês hoje é uma visão da doutrina espírita, porque que não vamos catalogar esse ou aquele na conta de milagres. Vamos ver alguns casos. Eu queria que vocês viajassem comigo. E eu sei que na medida que eu estarei falando, cada um de vocês também vai fazer as suas elucubrações, as suas divagações. E o Espiritismo nos dá essa liberdade para que assim seja. Vamos à primeira delas, ou o primeiro desses milagres. E não estaremos obedecendo nenhuma ordem sequencial. Por exemplo, o fenômeno da transfiguração. Todo mundo sabe que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para que fossem orar no monte. Subiram ao monte e se colocaram em preces. E de repente os 3 discípulos observam que Jesus estava feericamente iluminado como se fosse um sol. E repetidamente apareceram ao lado dele 2 figuras muito conhecidas do Velho Testamento: Elias, que viveu por volta de 700 anos antes de Cristo, e a figura de Moisés por volta de 1100 anos antes de Cristo. Eles ficaram deslumbrados. Imaginem vocês se nós pudéssemos contemplar isso. Jesus transfigurado, iluminado. E 2 figuras conhecidas, das mais respeitadas da história do povo judeu, do povo hebreu, tornando-se completamente visíveis para aqueles discípulos. Eles ficaram sem saber o que fazer e disseram assim: mestre, desde que nós construamos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E Jesus, ao finalizar, se dirigiu a eles dizendo que até que acontecesse a ressurreição, que eles não falassem daquele acontecimento para as outras pessoas. Aí nós podemos fazer primeiro muitas indagações, mas primeiro diríamos, foi um milagre na concepção de todas as pessoas, um milagre. Qual é a primeira indagação? Por que Jesus chamou só Pedro, Tiago e João para estarem ali naquele momento? Porque ele sabia que ia ter aquela ocorrência. E os outros? Porque ele não estabelecia uma diferenciação no corpo dos discípulos, seus seguidores. Claro que eu não tenho a resposta, e nem tampouco Allan Kardec se aventurou, mas nós podemos fazer ilações. Por que nós podemos fazer ilações? Primeiro, de que foi solicitado a eles que eles guardassem aquilo no imo, ou no íntimo, ou no próprio coração, e não comentassem com quem quer que seja. Mas isso não é suficiente. O fato do aparecimento de Elias e de Moisés. Quais são as 2 possibilidades do ponto de vista da teoria espírita? Uma, de ter ocorrido um fenômeno de clarividência. Digamos que os 3 discípulos, eles eram portadores dessa faculdade mediúnica conhecida como clarividência, de ver os espíritos. Se porventura um ou outro dos 12 não tivesse a clarividência, não contemplariam o aparecimento de Elias e de Moisés. Uma possibilidade. Vejam a ciência espírita explicando
porque não houve milagres. Segundo, uma outra probabilidade, que Allan Kardec também ele não afirma, mas é uma probabilidade de que tivesse acontecido um fenômeno de agênere, ou aparição tangível, ou de materialização. As agêneres, ou aparições tangíveis, os fenômenos de materialização, aconteceram em todas as épocas da humanidade. Aqui no Brasil, por exemplo, é provável que vocês tenham ouvido falar de um grupo na cidade do Rio de Janeiro, Grupo Espírita André Luiz, onde militou um médium de nome Francisco Peixoto Liz, e ele tinha o apelido de Peixotinho, e ele tinha uma faculdade de efeitos físicos notável, e um dos fenômenos que ocorria por intermédio dele era a materialização de espíritos. Como o nosso Valdemar falou carinhosamente no grupo Sheila, e ela que desencarnou na Segunda Guerra Mundial em Hamburgo, em 1942, foi um dos espíritos que se materializou lá nesse grupo espírita André Luiz. Ele esteve aqui em Belo Horizonte para iniciar um ciclo de reuniões de materialização de espíritos, e depois o próprio grupo Sheila, que naquela época chamava Centro Espírita Oriente, ali ocorreu durante um tempo formidável, com um médium também de muita qualificação que chegou aqui em Belo Horizonte, essas materializações de espíritos. Aí vocês perguntam, como é que isso se dá? Para acontecer um fenômeno de materialização de espírito, na materialização o espírito se torna visível para todas as pessoas e ele pode conversar e ser tocado. Tangível. É preciso que exista pelo menos uma pessoa portadora da chamada mediunidade de efeitos físicos, e quem é portador dessa faculdade mediúnica tem uma substância inerente em abundância nele que é chamada de ectoplasma. Esse ectoplasma, ele aure da atmosfera do nosso mundo, ele tem uma peculiaridade para atrair e ele funciona como uma energia. Ele atrai, armazena e distribui. A materialização é um só dos fenômenos de efeitos físicos, como existem muitos outros fenômenos. Então poderia ter essas duas correntes. Vocês vão observando como que nós, na doutrina espírita, vamos brincando para entender as explicações dos chamados milagres do Evangelho? Não houve milagres. Porque ocorrências assim já existiam antes e aconteceram depois. Na época da codificação kardeciana, tinha um médium chamado Daniel Douglas Home. Ele possuía uma mediunidade de efeitos físicos da transfiguração. Um pouco diferente do que aconteceu com Jesus. Olha como que a gente tem que viajar nas explicações, nas teses espíritas para a gente entender, porque no caso do médium de transfiguração, o que acontece? Ele assume uma forma diferente da forma que ele a tem, a forma de um espírito, de um ser que viveu na Terra e que tinha esteticamente uma outra configuração. Vocês imaginam que fantástico isso? Da uma criatura transfigurar, mudar de forma, estar numa forma de uma outra criatura. No chamado período científico do Espiritismo, William Crookes, tinha uma médium que trabalhava com ele que chamava-se Florence Cook, ela também se transfigurava. Se existem criaturas dotadas de uma sensibilidade, que nós poderíamos chamar mediúnica, paranormal, seja lá o que for, e essas criaturas se transfiguram, então o que aconteceu com Jesus de transfigurar-se não foi milagre, só que com Jesus aconteceu algo diferenciado. Ele não precisava
E ele nem tomou forma de outrem, era a sua própria forma reluzente de uma beleza imaginável, uma criatura feericamente iluminada como se fosse um sol, um ser humano, provavelmente muito próximo. Eles contemplaram Jesus um pouco do que ele é no mundo espiritual, fora da experiência que ele viveu no nosso meio. Então, com Jesus, transfiguração, e Elias ou Moisés, os três que acompanharam Jesus, ou sendo clarividentes, uma mediunidade exuberante de clarividência, ou eles, um ou outro, ou os três possuíam o ectoplasma em abundância para produzir um fenômeno de materialização. Vamos viajar mais. Todos vocês já viram falar no caso da mulher hemorroísa, da mulher que vertia sangue. Conta-se que tinha uma mulher que há 12 anos ela sofria gravemente dessa perturbação de perda continuada de sangue. Então, nós podemos imaginar o estado de profunda anemia. Ela procurou todos os médicos daquela época e tudo quanto recurso material ela possuía, ela perdera procurando os médicos, os curandeiros, para que ela pudesse lograr a cura, e até então ela não conseguira. O que é que está narrado no Evangelho, nos textos sagrados, em Mateus e Marcos? Que essa mulher, ela quis estar onde Jesus fazia suas pregações e a sua cura. E ela embrenhou-se no meio da multidão, e nós podemos conceber as centenas e centenas de pessoas que se aglomeravam em torno do Mestre para as mais variadas motivações. O que é que o evangelista narra? Ela diz assim: se eu me aproximar de Jesus e tocar nas suas vestes, eu estarei curada. Porque ela sabia que não era possível retê-lo para que ele devotasse atenção a ela. Mas ela disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu estarei curada. Agora nós vamos fazer uma digressão que muitas pessoas não fazem quando estudam isso, ou quando leem. Vocês imaginam a quantidade de pessoas que tocavam em Jesus? Nas vestes, nas mãos, no corpo. E quando ela tocou, Jesus disse assim: quem foi que me tocou? Muitas pessoas poderiam responder. Ela disse: fui eu, Senhor. Sabem vocês por que Jesus fez essa pergunta? Porque ele sentiu escapar dele uma virtude. Isso na narrativa evangélica. No conceito espírita, essa virtude que vazou de Jesus eram fluidos. Fluidos medicamentosos, próprios da natureza de Jesus. E ela respondendo: fui eu, Senhor. Aí, o que é que Jesus lhe fala? Mulher, a tua fé te curou da enfermidade. Agora vamos explorar a doutrina espírita para entender isso. O que nós praticamos aqui numa casa espírita? Passe de magnetismo humano espiritual, não é? Nós aprendemos que nós temos uma energia imanente em nós que é de natureza curativa. Hoje no mundo, e desde Mesmer, Piaget
e grandes personagens das ciências, eles praticavam o magnetismo, que nós poderíamos chamar de passe magnético. Só que nós espíritas não praticamos o passe magnético, ou praticamos, mas nós praticamos o passe de magnetismo humano espiritual. Qual que é a diferença do nosso passe? Nós vamos para a cabine, colocamos as mãos, como estamos na casa espírita, invariavelmente tem um espírito que está junto conosco, que é vinculado aos trabalhos da casa, e muitos deles, eles estabelecem uma afinização conosco em decorrência do compromisso nosso naquela atividade de muita nobreza, porque o passe, ele, no conceito de André Luiz, de Emmanuel, é uma transfusão de fisiopsíquica, onde alguém cede de si para benefício do outro. Então, é uma transfusão de energias psicofísicas para as pessoas que estejam em estado de perturbação, de anemia, do ponto de vista espiritual, elas possam receber energias de natureza curadora. Então, nós falamos humano espiritual porque tem as nossas energias que são humanas e tem energias que são espirituais, um espírito que está ao nosso lado. A combinação dessas energias estabelece o que nós chamamos de profilaxia para restaurar e estabelecer a harmonia das criaturas que vêm na busca desse recurso fantástico. Agora, qual que é a diferença? Eu me coloco diante de alguém para dar o passe, eu mobilizo a minha vontade. Eu entro num estado de concentração íntima, de aquietação do meu ser, e ajusto-me vibratoriamente para merecer a comunhão espiritual, e na medida que eu interponho a minha vontade, então as energias que são próprias do meu organismo e que são da minha mente, em função dessa pulsão da vontade, elas caminham na direção de uma pessoa que traz algum tipo de carência qualquer. Agora, com Jesus não foi assim. Ele desejou curar aquela mulher? Foi ela que desejou curar-se. A vontade dela foi tão ardente, ela foi quem atraiu energias curadoras de Jesus. Vocês já pensaram o que é que nós vamos fazer com o passar do tempo nas casas espíritas? Muitos de nós estaremos como medianeiros, como médiuns passistas, inoculando energias curativas ao bem das pessoas que trazem um tipo de perturbação qualquer, uma deficiência do ponto de vista orgânico, espiritual, seja lá o que for. Mas pode ser, em decorrência da atmosfera que nós faremos, da ambiência psíquica que nós estabelecemos nas casas espíritas, como sois acontecer agora, tem pessoas que estarão mobilizando recursos que são trabalhados pelos espíritos, que se direcionam para assistir uma criatura encarnada ou desencarnada, em decorrência dessa faculdade inerente à nossa natureza de fazer com que os nossos fluidos eles se tornem curadores para produzir efeitos de muita valia para o nosso semelhante. Viram só como que a tese espírita, na questão da mulher hemorroísa? Agora, todos nós temos em abundância esses fluidos que nós atraímos do laboratório infinito da natureza. Nem temos que fazer esforço, porque é um mecanismo natural. Só que nós estamos aprendendo na seara espírita que a gente tem que se preparar para sermos criaturas que lidam
com esses recursos belíssimos de uma medicina que extrapola os valores da ciência do mundo. Por isso que se pede que os passistas eles se esforcem para ter uma série de qualidades, que eles se apliquem para dominarem vícios e que se comprometam e ajam dentro de espírito de disciplina e de devotamento para que essas energias elas tenham a característica do favorecimento a benefício dos outros. Vamos viajar mais. Por exemplo, as chamadas mortes e ressurreições. Nos evangelhos são ditas 3, mas foram incontáveis as que Jesus fez. É porque não houve como haver registro de tudo que Jesus fez. O nosso Humberto de Campos, ele, visitando os anais do mundo espiritual, ele nos contou muitas coisas que não foram narradas. O Emmanuel, inumeráveis coisas com detalhes que aconteceram na época de Jesus, mas tem 3 narrativas que são muito interessantes e qualquer uma delas é muito importante a gente refletir. Uma é a ressurreição de Lázaro. A outra, o filho da viúva de Naim. E a terceira, da filha de Jairo. Todas 3 muito interessantes. Vamos ver uma delas, por exemplo. A filha de Jairo. Ele era chefe da sinagoga. E Jesus estava em Cafarnaum e ele foi, então, na busca de Jesus e talvez pela posição dele, ele conseguiu chegar com facilidade a Jesus e rogou que ele fosse até a casa dele porque a filha dele estava moribunda, estava à beira da morte. E Jesus então se prontificou a deslocar-se, porque imagine o coração sofrido de um pai tendo a filha nas portas da morte. Nós que somos pais, ou aqueles que não são pais, que nós perdemos entes queridos, ou que viremos a perder entes queridos, saberemos a tremenda dor, mesmo com os conhecimentos espíritas que significam um ser que é visitado pela morte e retorna às paragens do mundo invisível. E quando Jesus se põe a caminhar e a multidão o acompanha junto com Lázaro, chega algumas pessoas e diz assim para Jesus: Jairo, não é necessário que dês esse trabalho para o Mestre Jesus, porque a tua filha já morreu. Notícia nefasta. Aí Jesus disse: vamos. E ordenou que somente os discípulos o acompanhassem. Então a multidão não se fez presente. Se a gente quisesse fazer interpretações, a gente iria contextualizar, seria muito interessante, mas não é o que nós queremos hoje. Por que a multidão não acompanhou? Então Jairo foi junto com Jesus e os discípulos. E se Jesus foi e a notícia de que ela estava morta, o próprio Jairo deve ter pensado, não tem solução. E chegando à casa, Jesus disse assim: a menina apenas dorme, talita cumi. Criança, levanta-te e anda. E a menina se levantou. E isso, ainda hoje, e até com muita veemência, tido como um dos milagres mais formidáveis ocorridos na época de Jesus. Alguém morto volta a viver. Mas nós falamos no início da nossa explanação que Deus não faz milagres.
O Espiritismo não faz milagres. E Jesus, Filho do Altíssimo, ele também não poderia fazer milagres. Qual que é a explicação? Para os nossos irmãos das crenças derivadas do cristianismo, simplesmente nós aceitamos que foi um milagre. Mas qual que é a tese espírita? Não vamos nem nos apoiar na tese espírita inicialmente, para entender o que se passou. O que acontece nos tempos modernos? Vocês já notaram os avanços da ciência? Os exames de imagem extraordinários, ressonância magnética. Nós temos eletrocardiograma, nós temos esses exames hoje altamente sofisticados que penetram para conhecer a essência dos órgãos do nosso organismo, o eletroencefalograma. O que acontece hoje com os avanços da ciência? Hoje a ciência ela está tão instrumentalizada, por exemplo, o eletroencefalograma, você sabe o que é que com ele se faz? Mede a frequência ou a ciclagem do nosso cérebro. E a ciência nos fala hoje nos níveis de beta, alfa, gama e teta. Por exemplo, nós não vamos falar sobre isso aqui, mas nós sabemos que de 0,5 a 4 ciclos por segundo, o que ocorre nessa ciclagem cerebral? É o estado de coma, ou coma 1, coma 2, coma 3, os variados estados de coma, ou quando nós estamos adormecidos, que nós estamos em baixíssima atividade cerebral. Então, através desses exames avançados, desses recursos extraordinários que os homens lograram atingir em face à inteligência do homem, é possível verificar qual que é a frequência ou qual que é a ciclagem do nosso cérebro. Por exemplo, quando alguém está em estado de coma, pode estar em 3, 2,5, não está em 0, porque se chegar a 0, o que é? Morte. Aí vocês estão pensando assim, Jesus disse, a menina apenas dorme. Se a menina apenas dorme, é porque existia atividade cerebral. Ela podia nem estar respirando. Hoje, para manter a vida, pessoas que estão em estado de coma ou em estado vegetativo, eles têm o recurso de colocar aparelhos para manter o estado de respiração. Mas, então Jesus percebeu que ela não estava morta. Como que ele percebeu? Aí o Allan Kardec veio nos socorrer de novo. E ele já tinha falado isso no Livro dos Espíritos. Quando ele fala sobre letargia, ele fala sobre catalepsia, novamente na Gênesis ele volta a discorrer sobre isso, ele fala sobre algo que pouca gente na doutrina espírita se atém, que chama de dupla vista. Para aqueles que não se recordam, não puderam ler, a dupla vista é a vista psíquica, ou é a vista do espírito. Significa dizer que quando nós estamos no mundo espiritual, nós vemos com a dupla vista. Por isso que os espíritos podem ver no escuro. Nós, humanos, não enxergamos no escuro porque é um sentido de natureza física. E quem leu as obras de André Luiz, mesmo aquela primeira, O Nosso Lar, onde
o nosso querido André Luiz, que foi médico na Terra, ele, junto com Aulus, um instrutor espiritual, ele tem iniciação para conhecer os segredos da ciência do mundo espiritual. Ele tem uma oportunidade fantástica de examinar tanto espíritos quanto que as pessoas no corpo físico, observar a estrutura do nosso corpo orgânico, e com essa vista psíquica, com a vista espiritual, o nosso André Luiz, o Aulus, eles conseguiam ver pormenores, movimento, vida, os órgãos, estejam eles ou não com lesões, de uma forma que nem os modernos aparelhos de imagem do mundo hoje conseguem visualizar. Dupla vista. Imaginem vocês quando nós estivermos no mundo espiritual, utilizando essa dupla vista, que não se interpõem barreiras, a gente vê além dos obstáculos físicos, e com a dupla vista nós podemos ver a distâncias absolutamente incomensuráveis. Só que Allan Kardec vem de novo em socorro de todos nós. Tem algumas pessoas aqui na Terra, que não são muitas, que possuem a faculdade da dupla vista. Mas eu faço crer que daqui a algum tempo eu já não estarei aqui. Provavelmente numa outra vida eu vou estar aqui e serão muitas pessoas que estarão portadoras dessa faculdade anímica. Ela não é mediúnica da dupla vista. Vocês já perceberam que coisas maravilhosas que nós haveremos de operar quando, em decorrência do desenvolvimento moral, algumas percepções se tornarem mais agudas no nosso ser, como a dupla vista, como a telepatia e outras que são faculdades muito mais de natureza anímica, não necessariamente mediúnicas. Que belo mundo que nós vamos ter e que já vai ser no mundo de regeneração. Agora vocês estarão pensando, então é simples a explicação. Jesus, de longe, com a dupla vista, não foi necessário que ninguém dissesse para ele, percebeu que a menina não estava morta. Aí ele chega lá. Bastava ele saber que ela não estava morta? No mundo atual, a medicina tem muitos processos de ressuscitação, de manutenção da vida, de aparelhos. Agora, o que é que Jesus faz? Ele instantaneamente, ele olha para a menina e ordena, Talita cumi, falando para a menina levantar-se. Não bastaria a autoridade moral dele para que a menina se levantasse. Porque ela estava adoecida. Ela estava num estado cataléptico, ou no estado de coma, como hoje a medicina conceituaria. E o que é que ele faz então? Eu sei que vocês teriam uma resposta para mim. Pela pulsão da vontade dele, ele cambia energias balsâmicas, pela vontade dele extraordinária e pela pureza dos fluidos, pela qualificação dos fluidos inerentes à natureza dele, e garantindo a vitalização de órgãos que estavam adoecidos e que nós não tivemos notícias pela narrativa dos evangelistas, mas que Jesus sabia qual um ou outro órgão em estado de debilidade que recebeu as energias balsâmicas para que ela pudesse
retomar a vida. Foi milagre. Para que a gente entenda que não foi milagre, vamos só um poucos anos depois. Jesus retornou para o mundo espiritual. Os discípulos estavam inseguros porque Jesus aparecera várias vezes para eles. Milagre. Eles não sabiam se Jesus tinha partido ou se ele retornava com outro corpo. É um tipo de elucubração absolutamente inexplicável para eles, que nós nem vamos entrar aqui no mérito nesse momento. E depois que Jesus não retornou mais e que aconteceu aquele fenômeno extraordinário e que é relatado com exuberância, donde as pessoas passaram a falar em variadas línguas. Vocês se lembram? Variadas línguas. E pessoas de cidades, de países com línguas diferentes. Os próprios apóstolos falando em línguas diferentes, que nós chamamos, que isso chama de xenoglossia. Você falar em idiomas desconhecidos. Então Pedro, ele junto com alguns discípulos, com Filipe, com as filhas de Filipe, fundaram a Casa do Caminho e iniciando a maior obra social da antiguidade que nós podemos conceber. Ele estava indo para o grande templo de Jerusalém, para as portas de Formosa. E existia um homem coxo desde nascença. E o homem pediu que Pedro o curasse. Imaginem vocês. Pedro, ele tivera várias vacilações, muitas vacilações. E de repente, ele é convocado à cura de uma criatura coxa. Então, como ele estava tomado do Espírito Santo, e uma fé operante tomava conta do seu ser, ele se dirige àquele homem dizendo assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas do que tenho eu lhe dou. Levanta-te, em nome de Jesus, e anda. Foi milagre. O que ele faz? Naquele momento, ele cambia energias curativas ou fluidos curadores que eram próprios da natureza dele, e foram muitos fatos que se deram assim sucessivamente. O cego de nascença. Vamos brincar mais um pouco nessa viagem do Evangelho. Levaram à presença de Jesus um cego de nascença. E fazem a seguinte indagação para Jesus. Esse homem está assim, cego de nascença, por culpa dele ou por culpa dos seus pais que o geraram? Viram a pergunta? Ele está assim, cego de nascença, por culpa dele ou por culpa dos seus pais que o geraram? Se nós espíritas estivéssemos lá, com o conhecimento espírita que nós temos, nós levantaremos a mão para dar resposta. Qual que seria a nossa resposta? Por culpa dele. É isso? Porque nós conhecemos a lei de causa e efeito. Mas, aí já vem a primeira inflexão. Se eles fizeram essa pergunta a Jesus, por culpa dele ou por culpa dos pais que o geraram, se disseram que foi por culpa dele, é porque eles acreditavam que ele houvera feito uma coisa antes de
nascer. Sim? Para fazer uma coisa equivocada antes de nascer, certamente ele tinha tido uma outra vida. Eles acreditavam na reencarnação. Mas vamos ver a resposta de Jesus. Nem por culpa dele, e nem por culpa dos seus pais que o geraram, mas para que se cumpra a vontade do nosso Pai que está nos céus. Significa que Deus é que considerou que seria importante que ele nascesse cego. Ou ele pode ter pedido para nascer cego sem que ele tivesse qualquer culpabilidade. Sim? Deixa eu contar uma história, eu gosto muito de contar histórias. Eu imagino que muitos de vocês já leram um livro que chama Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Alguém já leu? Se ninguém leu, então vai ser uma novidade. Quarto século da era cristã. Quem estudou história deve se lembrar, dentre os povos bárbaros da antiguidade, como os hunos, os visigodos, os ostrogodos. Mas nós estamos falando dos visigodos. E Alarico era o rei dos visigodos. Povo bárbaro que invadia, trucidava e causava muitas mortes. Estava invadindo Roma, estava às portas de Roma. E um padre sai às portas da cidade de Roma e se coloca de joelho diante do rei, lhe pedindo que poupasse as mulheres e as crianças. Ele diz, por quê? Eu lhe peço isso em nome de Deus. Deus? Deus sou eu. E ele não poupou, e o padre que fez essa súplica chamava Padre Agostinho. Alarico teve uma existência depois, novamente, no meio dos povos visigodos, e outra vez rei. Ele era neto dele mesmo, Alarico II. E continuou cometendo as mesmas barbaridades. Teve outras vidas, e uma delas foi no século XVI, quando ele foi o cardeal Richelieu, na época do rei Luís XIV na França. E vocês sabem que o cardeal Richelieu cometeu grandes atrocidades e teve comportamentos funestos, uma inteligência exuberante. Mas nesse período todo, o padre Agostinho o acompanhou, sendo uma espécie de espírito protetor e de anjo de guarda de Alarico, e esse aqui também foi o cardeal Richelieu. Para ele não cometer as mesmas barbaridades, ele teve uma sequência de vidas onde o corpo dele constituía um empecilho, uma limitação. Ele nasceu leproso mais de uma vez. Os atuais rancerianos. E quando foi no final do século XIX, e que ele estava se preparando para outro renascimento na Terra, Padre Agostinho, Santo Agostinho, que velava e conhecia um mapa kármico, a história dele, disse assim, meu filho, não é necessário mais que nasças leproso. Já carpisse, já cumprisse o seu projeto no sentido de os grandes malefícios cometidos, eles estão hoje perfeitamente restabelecidos na contabilidade da sua consciência. Então, vamos ver o que convém ser e qual corpo que convém estares para teres uma existência digna. Sabe o que o antigo Alarico, o cardeal Richelieu, pediu? Não, eu quero nascer leproso de novo. Mas não é necessário, mas eu quero. Por quê? Porque eu tenho medo de recalcitrar.
Eu prefiro um corpo feio, disforme, que me limita para que verdadeiramente eu possa granjear amigos e tornar-me uma criatura seguidora de Jesus. E ele nasceu leproso, para aqueles que não sabem. Ele nasceu aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Desde cedo ele foi internado na colônia de rancenianos, de leprosos, de Pirapitingui. E quando ele estava já moço, com o rosto disforme, aconteceu de ter uma visita de espíritas naquele leprosário, e um dos que visitaram levaram o livro dos espíritos. Ele se encantou, devorou os outros livros espíritas a pedido, e ele fundou o primeiro centro espírita numa colônia de rancenianos, de leprosos, na história do nosso país, e ele ficou sendo conhecido também como um grande poeta, e ele nasceu como Jesus Gonçalves, e hoje é uma figura luminar no mundo espiritual. Por que eu contei isso? Ele nasceu leproso, não porque ele tivesse débitos kármicos, mas porque foi um desejo dele, e daí Jesus ter percebido que o cego de nascença não tinha mais o que carpir. Não tinha débitos, sob o ponto de vista da lei de causa e efeito, para que ele prosseguisse na cegueira, conquanto pudesse até ir no final da vida. Mas Jesus estabeleceu a cura com seus fluidos curadores. E aproveitando o tempo, vou falar bem rápido de mais um que, dentre as muitas histórias, da cura de um paralítico de Cafarnaum, por exemplo. Tem uma história muito linda do paralítico de Betsaida, mas essa de Cafarnaum, ele estava em Cafarnaum, ele foi levado até a casa de Pedro e ele foi colocado sobre o telhado. As construções permitiam que retirasse como que tijolos, e ele desceu numa cama porque ele era todo paralítico. E claro que causou um estremecimento, foi uma atitude invasiva, mas como Jesus estava presente, respeitaram, e Jesus disse assim: os teus pecados te são perdoados. Os escribas que estavam presentes, mas como? Esse homem não tem o poder de perdoar os pecados, só Jeová, só Deus. Aí Jesus disse: o que é mais fácil? Eu dizer que os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? E ele ordenou que o homem se levantasse, mas mais do que levantasse, tomasse a cama, a maca, e se dirigisse para sua casa. Então por aí vocês devem estar observando que milagres não existem. Se algum milagre existe, é o da nossa existência, da nossa vida. O milagre de ir, de vir, de sobreviver, de sonhar, de evoluir, de crescer e de fazermos viagens interplanetárias habitando corpos diferentes. Mas nada disso é milagre. Todas as coisas que existem, nós mesmos, nós somos o resultado da criação divina. Nós somos seres criados à imagem e semelhança dele, para no tempo nós nos tornarmos criaturas co-criadores como ele. E nós, particularmente, os espíritas que fazemos um contingente inexpressivo, mas que sabemos sobre essas verdades, que penetramos no mundo fantástico para descortinar o mundo, viajar numa ciência que ainda os homens não dominam, temos a certeza inexorável da nossa sobrevivência depois da morte, da comunicabilidade com aqueles que nos antecederam, partindo para as regiões do mundo invisível.
nós somos criaturas abençoadas e iluminadas. Mas nós podemos fazer e devemos fazer uma pergunta a nós próprios. O que é que nós fazemos com tudo isso? Qual que é a significação do Evangelho para nós? Ele realizou uma espécie de um milagre para nós penetrarmos na incomensabilidade desses conhecimentos e descortinarmos sobre o nosso existir. Mas o que nós fazemos de especial? Como têm sido os nossos esforços? O que nós temos a oferecer à vida? Qual é o nosso relacionamento com as pessoas que são os nossos iguais irmãos caminheiros da existência? O que nós levamos nas mãos? Qual é a magnitude dos nossos sentimentos? O que regurgita no nosso coração? Será se Jesus, para nós ainda é uma criatura crucificada de mãos estendidas, e nós vemos-lo de mãos estendidas nos convidando a estarmos com eles nesses tempos outros, na condição hoje de discípulos que o seguem, para nós ajudarmos a transformação do mundo. É muito difícil dar respostas positivas para isso, porque somos imperfeitos. Ainda claudicamos na vivência dos ensinos de Jesus na forma desse evangelho de amor que ele deixou para a posteridade. Mas se algo nós podemos fazer, e isso não é difícil, é nós ouvemos os nossos pensamentos para o infinito, em verdade que é finito, porque aquilo que está aparentemente distante nós fazemos estar perto. É sentir Jesus próximo de nós, o seu evangelho de amor ergastulado nas nossas entranhas, para que a gente possa ter um sentimento de gratidão a esse mestre que um dia crucificou-se para deixar essas verdades do evangelho para nós. E particularmente, nós podemos render nesse momento não um culto, mas um agradecimento profundo a Hipólito, Denisard, Leon Rivail, o nosso Allan Kardec, pelo que ele trouxe para nós, para desvendar esse mundo novo, maravilhoso, e mais especificamente trazendo para nós as luzes desse livro, A Gênese, para que nós pudéssemos ser tocados por verdades santas. E onde quer que nós estejamos, com quem for, os nossos olhos espirituais, na nossa visão psíquica, se abram para contemplar deslumbradamente o caminho a seguir, mas com roteiro segundo, vivenciando as verdades santas do Evangelho de Jesus. Salve o nosso querido Allan Kardec.